Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thaís, estudante de licenciatura de matemática da USP, e hoje nós propomos uma aula diferente para vocês, tá? Diferente do conteúdo aí de geometria que a gente está acostumado a trabalhar na escola, do fundamental até o médio. E espero que seja uma aula interessante e do gosto de todos. Você já tem alguma ideia do que vai ser a nossa temática de hoje? Não? Então vamos descobrir juntos. A nossa aula de hoje é sobre fractais no ensino médio. Então, o título dela é Da Ordem ao Caos, Fractais no Ensino Médio, transcendendo a geometria euclidiana. A nossa aula ela tem realmente essa ideia de fazer uma transcendência, né, da geometria euclidiana, que é o que a gente costumeiramente trabalha aí no ensino médio, e apresentar para vocês essa nova perspectiva geométrica mesmo. Tá? Então, vamos juntos descobrir aí o que seria essa geometria nova, né? Essa tal de fractal, geometria fractal. Aqui temos uma organização de como vai se dar a aula, tá? O desdobramento dela e colocamos alguns tópicos. Então, primeiro, a gente vai iniciar com os conceitos históricos, tá? Com um contexto histórico, e aí a gente traz uma comparação entre a geometria euclidiana versus a geometria fractal. Em seguida, a gente explora o conteúdo base da geometria fractal, né? O conteúdo base matemático que são as progressões geométricas e os logaritmos. Em sequência, a gente vai explorar as fractais na natureza, então exemplificando e também introduzindo o conteúdo de dimensão fractal. Seguindo ali para o fim da aula, a gente vai trazer alguns exercícios principais, tá? No que tange a esse conteúdo. Então, as principais respostas aos sites de buscas, quando vocês colocam aí no navegador, de vocês fractal, o que aparece geralmente ali como primeiro, segundo tópico, são esses exercícios propostos. Então, o triângulo de Sierpinski e também a curva de Cauchy. E para fechar com chave de ouro, a gente também trará aqui algumas ideias e sugestões, tá, para vocês explorarem aí em outras plataformas, de aprofundamento a mais nesse conteúdo mesmo. Então, tanto para alunos quanto para professores, vocês fiquem à vontade para explorarem esse conteúdo. E também sugerimos uma atividade alternativa aqui e bem legal. Então, vamos iniciar com o contexto histórico. Vocês já se pegaram reparando aí, né, no céu, quando está um dia de sol, quando está um dia de chuva, então quando está aquele dia de sol já se pegaram pensando sobre as nuvens, sobre o que que as nuvens são parecidas, se elas representam alguma forma geométrica que a gente tem familiaridade, se, por exemplo, os raios, os relâmpagos em um dia de chuva, se eles têm uma similaridade, uma coisa que a gente consiga ver assim no dia a dia, utilizar? Será que a geometria euclidiana, que é o que a gente estuda em escola desde sempre, ela é capaz de descrever esses fenômenos? Nos países europeus, agora que está chegando a época de Natal, sempre passa esses filmes, né, nevando aí na televisão, mas vocês já se preocuparam, já se perguntaram qual seria uma geometria que fosse capaz de descrever um floco de neve ou um brócolis, mesmo um brócolis romanesco, que aqui é o objeto do nosso exemplo. O brócolis romanesco, ele é uma figura um pouco mais trabalhada, tá? Diferente do brócolis comum, aqui do que a gente tem acesso, mas já se perguntaram? A geometria euclidiana também é capaz de descrever esses objetos? Olha, aqui o ponto-chave da discussão é a gente entender que a geometria euclidiana, ela foi desenvolvida, né, ela foi pensada e ela é estruturada de uma maneira muito linear, muito perfeita, muito reta, parece que descreve um mundo ideal. E a natureza, ela não
obedece exatamente a essas regras, né? A natureza, a vida real, elas têm outras formas de se apresentar. Então, para a gente conseguir fazer uma leitura matemática, uma descrição matemática, a gente precisa de uma geometria que seja capaz de lidar com essas imperfeições, certo? Essa falta de simetria, às vezes nem falta de simetria, mas essa falta de irregularidade, né? Essa falta de, aliás, com essa falta de regularidade, com a presença da irregularidade, né? Com essa falta da ausência, na verdade, da linearidade, da perfeição, de tudo muito certinho, né? Então, aqui a gente está interessado em descobrir, de fato, a descrição daquilo que é como é, tá bom? E aí, para isso, a gente tem, então, a geometria fractal. E a geometria fractal, o que seria? Então, um fractal, ele é um objeto geométrico, tá? Uma figura geométrica, e geralmente ela é bem bonita, muito bela, que representa duas características muito fortes. Primeiro, é a autossimilaridade, tá? Então, a autorrepresentação de si mesma e a complexidade infinita. Complexidade infinita, o que que seria isso? A gente pode entender aqui como uma interação infinita mesmo. Quanto mais a gente procura, quanto mais perto a gente chega, mais tem essa similaridade acontecendo, então essa repetição acontecendo em vários níveis, tá? Então, indo para níveis infinitos. Quanto mais perto você chega daquele objeto, daquela imagem, mais ela está representada daquela mesma forma. É bem interessante, bem bonito, e a gente já já compartilha um para vocês. Então, aqui já é fazendo esse paralelo, a geometria euclidiana versus a geometria fractal de fato, e a gente pode observar aqui no meio esses objetos euclidianos. Então, temos o cubo, uma pirâmide, uma esfera, que são totalmente regulares, né? O cubo e a pirâmide apresentando essas linhas retas, tudo muito perfeito. A esfera, embora ela seja curva, mas ainda assim ela é bem bonita, né? Bem certinha, redondinha, muito perfeita. E aqui a gente tem esses outros objetos aqui já da natureza. Então temos uma nuvem, temos uma montanha, uma cordilheira. E a gente vê aqui que esses entornos não são regulares, né? Eles fogem a essa lógica da perfeição. Então, o que que é isso? O que descreve esses objetos de fato é a irregularidade. Então, os fractais eles vão abordar essa irregularidade das coisas, revelando o mundo assim como ele é, tá? Então, ele é gerado por padrões repetitivos, é sempre uma repetição. São processos, tá, iterativos e recursivos de uma regra simples, beleza? E ela vai se repetir criando estruturas cada vez mais intrincadas. Então, por essa repetição de uma regra simples, a gente tem a complexidade infinita, que foi o que a gente citou no slide anterior. Beleza. E aí, quem será que foi que desenhou, que começou a falar, que começou a teorizar esses conceitos? E como que a gente fala de geometria fractal até hoje? Aqui a gente tem uma linha do tempo. Então, lá em 1914, como uma primeira pessoa que começou a pesquisar, a teorizar esse tema, a gente tem um matemático grego, Constantino Carateodoro. Então, ele desenvolve uma teoria geral, tá, que fala sobre medidas e dimensões, e ele identifica que, tá, essas dimensões, elas acabam funcionando para casos que não revelam dimensões inteiras, tá? Então, essas dimensões acabam se revelando como não inteiras. E aí, por isso que aqui a gente frisa que o conceito de fractal, ele é um conceito contra-intuitivo, nesse sentido, né? De como a gente está em um espaço tridimensional e
eu vou observar objetos na natureza, ou estruturas que estejam nesse mesmo espaço que eu, mas que não têm a mesma dimensão que a minha, por exemplo. Como isso pode ser possível, né? Então é muito contraintuitivo pensar dessa forma. Avançando 4 anos após isso, a gente tem um outro matemático, agora o alemão Felix Hausdorff, e aí ele utiliza a base dessa teoria do Kara-Teodor, mas ele vai ser mais específico, ele vai ter um recorte mais peculiar ali dessa teoria. Então, nessa especificidade dele, ele consegue identificar que a medida, tá? Ou a dimensão de um dado objeto, ela não se comporta de uma forma inteira, tá? Ela não é representada como um número inteiro. Então, novamente, já que ele fez um estudo mais é, específico, um estudo mais focado mesmo, tá? Não é tão amplo, não é geral. Ele tem esse recorte, ele tem como esse resultado que um dado objeto, ele pode estar representado em uma dimensão que não é inteira. Inicialmente, tá, para a comunidade científica ali, esse estudo dele, esse resultado não teve uma visibilidade. Bacana. Mas aí tudo bem, ok, passando os anos, então após 32 anos, já em 1960, a gente tem um estudo feito por um meteorologista americano, tá? O Edward Norton. E aí, esse meteorologista, ele estava trabalhando com fenômenos que fossem capazes, né, de descrever a previsão do tempo. E ele identificou que esses modelos matemáticos, eles poderiam ser considerados como modelos caóticos. Então, olha só o que a gente já discutiu até agora. A gente está falando sobre geometria fractal, sobre irregularidade, sobre imperfeições. Então, a gente entende que há o resultado desse trabalho do Edward, ele vai se encaixar como uma aplicação fatídica, né? Como uma aplicação real da geometria fractal. Porque se a gente está falando sobre descrição de modelos da natureza, de fenômenos e elementos da natureza, a gente tem que a fractal, que a geometria fractal vai conseguir se encaixar perfeitamente aqui nessa concepção de modelos caóticos e sensíveis aos dados reais, que foi o trabalho do Norton, tá bom? 15 anos à frente, temos um matemático, né, chamado Benoit Mandelbrot, e aí ele vai nomear essa geometria, tá? Então, é chamado de geometria fractal hoje, porque o Mandelbrot adjetivou essa geometria, essa teoria, essa tese como fractus. Então, é derivado do adjetivo latino fractus, que significa quebrado. E aí, essa geometria, ela é realmente definida para descrever esses objetos, tá? Que possuem estruturas e formas irregulares. A ele também ficou associado o conjunto de Mandelbrot, que é assim conhecido popularmente, e eu vou apresentar a vocês aqui como que funciona esse conjunto e vejam vocês como é legal. Olha só, esse é o conjunto de Mandelbrot e vamos lá, dando play no vídeo. Olha só, a ideia de fractal é exatamente essa. Quanto mais eu aproximo, tá, mais eu vejo essa mesma repetição de padrão acontecendo. Então, toda camada que eu tô indo, né, tem essa repetição, esse padrão inicial sendo repetido infinitas vezes. Então, aqui a complexidade tá infinita e essa autossimilaridade, que foi o que eu comentei para vocês, que eram os principais pontos e características aqui do conteúdo, tá? Da fractal. Olha só, repetição novamente desse mesmo objeto, e aí vai, por aí vai. Quanto mais a fundo eu olhar, mais características desse padrão estão sendo verificadas.
Olha só como é contra-intuitivo de fato, né? A gente conseguir pensar que esses objetos se comportam assim, dessa maneira. Olha só como é interessante. Pesquisando aí no YouTube, tá? Já tô dando aqui um spoiler, vocês vão ter contato com diversos outros fractais. E é muito bonito, tá? É muito interessante, é bem elegante. E vocês podem explorar de fato aqui a plataforma para verificar essas imagens, mas são muito bonitas, né? E são bem ricas também, e matematicamente muito ricas também, certo? Então, aí são as repetições de padrão, beleza? Aqui já aparecem, né, outras indicações de vídeo. Então, retornando aqui, o que que vocês acham que se aplica, né, dentro da nossa sociedade, do nosso cotidiano, em uma coisa assim mais real, mais próxima a nós, que tem como base a geometria fractal? Vocês acham que tem alguma coisa? Será? O que que vocês chutam? Alguém identifica algo? Olha, vamos lá. Vamos ver se alguém acertou. Se alguém, por acaso, for na tecnologia, se alguém disse essa palavra tecnologia, essa pessoa está de parabéns. Essa pessoa acertou. Porque na tecnologia, sim, gente, todos nós sabemos que existe uma base muito forte, né? Matemática dentro dela para operar, para as coisas acontecerem. E mesmo que não diretamente, né? Possamos não ter esse contato, não saber exatamente, não sou um programador, um desenvolvedor, etc. Mas se a gente possui algumas ferramentas, né, o próprio computador ou um smartphone, a gente está tendo um contato com essa ferramenta, com a tecnologia e indiretamente com essas bases, né, essas teorias. E a teoria fractal está muito bem disposta aqui também, tá bom? Espero que eu tenha respondido a pergunta que alguns alunos podem ter feito de, mas eu vou aprender isso aqui na escola para quê? Bom, na tecnologia, isso aqui também é uma base, esse conteúdo matemático também é uma base, tá bom? Então, que sirva de curiosidade aí para vocês sempre, tá bom? Espero que tenham gostado de saber que esse conteúdo também faz parte da tecnologia. Olá, meu nome é Thierry e para continuarmos o assunto dos fractais, temos que relembrar alguns conceitos matemáticos. Os conceitos que vão ser relembrados são progressão geométrica e logaritmo. Um pouco ali da base, só para ter uma noção mesmo e relembrar esses conceitos. O primeiro conceito que a gente vai relembrar então são as progressões geométricas, ou comumente chamado de PG. O que que a forma casual definindo uma PG significa para a gente? A PG ela é uma sequência de termos que segue uma razão constante, seja essa de decrescimento ou crescimento. Então, na figura abaixo, né, vocês podem observar, temos algumas nuances importantes em uma progressão geométrica. A primeira delas é o primeiro termo e a segunda é a razão. Vão ser muito importantes para a gente no próximo slide e para a gente descobrir o que a gente chama de termo geral da progressão geométrica, que está baseado em cima do termo inicial e da sua razão. Então, o que que esse termo geral fornece para a gente? Se a gente quer saber o elemento que está em determinada posição dessa progressão, se ela continuar seguindo essa mesma constante de crescimento ou decrescimento, a gente vai conseguir achar esse termo. Baseado em quê? No primeiro termo, no termo inicial, e na sua razão. Dá para observar na imagem que a fórmula para o termo geral, a gente generaliza, né, com o termo n, mas esse n seria substituído pela posição que a gente quer encontrar desse número na sequência. Quero descobrir
número que está na 10ª posição. A gente vai substituir na fórmula do termo geral. Então, o nosso A10 vai ser o primeiro termo, vezes o segundo, vai ser a razão, eu digo, elevado a essa posição do número menos um. Então, é assim que a gente vai fazer para descobrir qualquer que seja é, o número que está ocupando a posição desejada. Agora, passando um pouco para a questão dos logaritmos, né? Uma relembrada rápida. O que é a função logarítmica? Para que ela serve? Então a gente pode definir que a função logarítmica ela serve para responder aquela pergunta: a que expoente uma base deve ser elevada para produzir determinado número? Essa é uma pergunta muito boa e os logaritmos ajudam a gente a responder. É, quais elementos compõem a função logarítmica? A função logarítmica é composta por três elementos básicos, vamos assim dizer, que um é o logaritmando. Esse logaritmando ele está em uma base e isso gera para a gente um logaritmo. Essa função logarítmica e o logaritmo, eles têm a relação de igualdade numa forma, vamos dizer, de se dizer, a gente trabalha como log de b na base a igual a x. Isso é transformado em uma outra pergunta que é: qual número a tem que ser elevado para resultar b? Essa é um pouco da resposta, né, que o logaritmo traz para a gente. E para nos auxiliar, né, na resolução dessa função logarítmica, a gente tem algumas propriedades, muito importantes, por sinal. As principais propriedades da função logarítmica estão nessa tabelinha. Então, dá para observar que tem ali a função, o log da multiplicação, né, que vira um log da soma, o log da razão, que vira um log da diferença, log de um em qualquer base é igual a zero, log do número igual à base que ele está elevado é igual a um, e muitas outras propriedades. Tem a regra também aqui regra, né, propriedade do peteleco, popularmente chamada, que é do expoente, um número elevado a um expoente em determinada base. Aí o pessoal costuma dizer que dá um peteleco, né, no expoente e transforma numa multiplicação. Daí fica o expoente vezes o log que a gente estava buscando. Aí tem um exemplo prático, né, de como aplicar os logaritmos, e aplicando a regra do produto e a regra do quociente. Então, geralmente os dados são fornecidos, né, para os logs da tabela, né, dos logs, uma tábua que é chamada, e alguns exemplos para fixação. Os próximos slides vão ser acompanhados pelo Fábio, que vai dar uma visão mais geral de como enxergar os logaritmos no dia a dia. Vamos falar um pouco sobre o conceito de dimensão fractal e passar alguns exemplos na natureza e na tecnologia. Para falar sobre dimensão fractal, nós precisamos lembrar sobre a geometria euclidiana, que ela vai falar sobre os espaços em uma noção de números inteiros. O que eu quero dizer é que, por exemplo, uma linha vai estar em um espaço unidimensional, espaço de valor um. Um plano vai estar em um espaço bidimensional, um espaço de valor 2, e um sólido vai estar em espaço tridimensional, ou seja, um- uma dimensão de valor 3. Agora, quando falamos de dimensão fractal, não estamos mais preocupados com o espaço em valor inteiro, mas sim com as irregularidades do objeto nesse espaço. É, ou seja, a gente vai estar medindo um grau de preenchimento do objeto no espaço. E por isso que vai assumir um valor não inteiro, um valor fracionado. Que a gente vai estar quer dizer, a gente vai estar quantificando a complexidade da- do objeto nas dimensões inteiras. Vejamos os exemplos de fractais abaixo. No meio, nós temos uma linha, ou seja, um objeto unidimensional. À esquerda, temos o fractal conhecido como conjunto de Cantor, que é uma linha esburacada, ou seja, é um espaço que vai estar
entre um, a dimensão zero, que é o ponto, e a dimensão um, que é a linha. Vai ser algo entre os dois. Enquanto a curva de Koch, à direita, já vai ser algo um pouco diferente. A gente vai ter um objeto que é mais comprido que uma linha, mas que não chega a preencher uma área. E o valor abaixo é o grau de complexidade desse fractal em relação ao plano. E como que a gente chega nesse valor fracionário? Pegando de exemplo a curva de Koch. A gente vai obter o valor com base nessa fórmula que é a dimensão é igual ao log de n sobre o log de s. Ou seja, o log de n na base s. Sendo que n é o número de cópias do padrão, e o s representa o quanto que a parte é menor que o todo, ou seja, é um fator de redução. Quanto ao exemplo da curva de Koch, cada segmento reto é dividido em quatro novas partes, ou seja, o n é igual a 4, e cada nova parte é três vezes menor que o segmento original, que quer dizer que s é igual a 3. E por fim, estamos aplicando a fórmula que a dimensão é igual ao log de 4 na base 3, e isso é aproximadamente 1,2619. Quem percebeu essa noção de dimensão fractal foi o matemático Benoit Mandelbrot. E ele se fez o seguinte questionamento: qual seria o comprimento da costa da Grã-Bretanha? Ele percebeu que se ele utilizar uma régua muito grande, uma régua de 100 quilômetros, ele vai ter que arredondar todas as enseadas da costa e vai chegar a um comprimento X utilizando essa régua. Agora, se ele utilizar uma régua minúscula, em comparação à primeira, uma régua de 1 quilômetro apenas, ele vai ser capaz de medir mais detalhadamente essa costa. E com isso, o resultado do comprimento vai ser um número muito maior. O que ele concluiu com isso é que, por a, como a costa era mais áspera, a medida dela vai depender da escala. E a gente vai chegar a uma dimensão de valor fracionário para medir essa costa. Veremos agora mais alguns exemplos de como que os fractais aparecem na natureza. O exemplo mais clássico é o do floco de neve. O floco de neve, ele tem essa forma hexagonal que surge justamente por causa da geometria da molécula da água, que permite esse crescimento, que esse crescimento seja feito dessa forma repetidas vezes. E, e com isso o floco tem essa forma que a gente conhece. Outro exemplo muito conhecido é o do brócolis romanesco, que tem um formato de espiral. E se você der um zoom nele, você vai perceber que as partes se assemelham ao todo. E assim a gente vai ter essa característica de alta semelhança que a gente vê nos fractais em geral. No corpo humano, a gente nota a presença de fractais nos sistemas circulatório e respiratório, onde a forma como as veias, artérias e brônquios se dispõem, é, eles têm uma forma fractal para maximizar a área de superfície e assim tornar a troca de nutrientes, de gases mais eficiente. Quanto às árvores,
As árvores elas têm um crescimento fractal que tem por objetivo maximizar a exposição à luz solar. Os relâmpagos eles se ramificam em- de maneira fractal, pois, pois a forma ele se dispersa é buscando um caminho de menor resistência. Por fim, o último exemplo que pegamos de fractais na natureza é um fractal de ação humana, que é, que é num contexto de economia e finanças. E esse é um fenômeno que foi observado pelo Benoit, de que a variação do mercado ela segue um padrão de autossemelhança através do tempo. O que o que eu quero dizer é que ele percebeu que, por exemplo, um gráfico semanal tem uma oscilação muito parecida com a oscilação de um gráfico anual. E assim a dimensão fractal pode ser usada para medir a imprevisibilidade desses sistemas. Com essa noção de eficiência dos fractais que existe na natureza, acabou que na tecnologia os fractais também são usados, uma forma de buscar uma eficiência parecida. Ou seja, virou o design fractal se tornou uma ferramenta da engenharia. Vou pegar alguns exemplos de como isso funciona na prática. Existe antena de celular com um design fractal. O objetivo delas é absorver múltiplos comprimentos de onda, ou seja, receber um sinal de diferentes frequências em um espaço menor. Quanto às placas de circuito impresso, as suas trilhas elas são construídas de forma a maximizar o comprimento em uma área limitada. Na medicina, é, para a medicina é notado padrões fractais na análise de células cancerígenas. Pois as células cancerígenas, a mutação dela tende a ter formas irregulares. Então, a análise dessas irregularidades permite, estabelecer um parâmetro quantitativo do quão maligna é a célula cancerígena. Outro exemplo na medicina é o uso de sensores e eletrodos, sensores e eletrodos aqui embaixo, que eles têm superfícies fractais rugosas. Isso aumenta bastante a área de superfície de contato, entre o eletrodo e o corpo. Por fim, tem mais um exemplo que é a da computação gráfica, que pois para gerar imagens em filmes e jogos, ele quando a gente quer gerar imagens em objetos complexos como montanhas e árvores, a gente pode utilizar fractais para facilitar o processamento dessas imagens e assim gerar esses objetos de maneira mais realista. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios para a gente poder visualizar melhor como que funciona realmente esses fractais, principalmente no que tange a parte matemática e as formas que a gente consegue construir, com a ideia de fractais. E para isso a gente vai começar falando do triângulo de Sierpinski. A ideia é que em uma folha sulfite com auxílio de régua e compasso, ou então no próprio software de construção geométrica, como por exemplo o próprio GeoGebra, a gente constrói ele porque ele é uma construção muito tranquila de fazer e é um dos melhores jeitos de se visualizar o que seria uma forma geométrica da geometria fractal. A ideia é que a gente desenhe um triângulo equilátero e procure achar os pontos médios dos lados desse triângulo. E ligando os pontos médios desse triângulo, a gente vai criar um novo triângulo retângulo, dessa vez de ponta cabeça, né, em relação ao triângulo original. E a gente vai apagar, se vocês preferirem,
pintar o interior do triângulo original, a gente vai apagar esse triângulo central agora. E aí vocês vão perceber que sobraram três triângulos, dois na parte de baixo e um em cima. E aí a gente vai repetir o processo com esses três triângulos agora. E aí a gente vai continuar repetindo e repetindo. Fica mais fácil de visualizar aqui agora no próximo slide. Então aqui, a gente vai começar com esse triângulo, e a gente vai procurar os pontos médios de cada lado e vai ligar eles. Como vocês podem ver aqui no passo 2, aqui já está feito, a gente vai tirar fora esse triângulo aqui do meio. E aqui a gente ficou com outros três triângulos, um em cima e dois embaixo, como eu disse. E aí a gente vai repetir o processo com eles. Vai procurar o ponto médio, vai ligar eles e vai tirar o triângulo central fora, como está aqui no terceiro passo. E vocês podem perceber que novamente nós temos novos triângulos equiláteros e adivinhem, nós vamos repetir o processo. Então, achou os pontos médios, liga eles, tira esse triângulo de fora. E aí vai repetindo, como por exemplo aqui até o quinto passo. E se a gente fizer isso infinitamente, a gente chega no triângulo de Sierpinski. E como característica das figuras fractais, se você der um zoom infinito em qualquer parte do seu, do seu desenho, você vai encontrar um triângulo de Sierpinski, um triângulo exatamente igual, uma figura exatamente igual à que você já está vendo anterior. Então, por exemplo, se a gente der um zoom nessa parte aqui, no canto inferior esquerdo, aqui do quinto passo, a gente vai ver que esse triângulo aqui embaixo, ele é exatamente o triângulo do quarto passo. Se a gente pegar novamente o triângulo do canto inferior esquerdo e der um zoom nele, a gente vai ver que ele é exatamente igual ao do terceiro passo. E novamente, se a gente olhar aqui, ele é igual ao do segundo passo, e se a gente olhar aqui, obviamente, ele é igual ao do primeiro passo. Se você faz isso em um triângulo de Sierpinski infinito, ou seja, seria perfeito, você vai sempre encontrar um novo padrão, mas que ele é igual a todos os outros anteriores do triângulo de Sierpinski. Do mesmo jeito, a gente tem a curva de Koch, que é um pouquinho mais tranquilo de entender essa relação, e novamente, utilizando dos mesmos materiais, uma folha sulfite, a régua e compasso, ou então um software como o GeoGebra, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai desenhar uma reta, cujo tamanho tanto faz, mas que seja suficientemente grande para você conseguir fazer o seu desenho tranquilamente. E a gente vai dividir essa reta em três segmentos iguais. A gente vai remover o segmento do meio e com o mesmo tamanho desse um terço de segmento, a gente vai construir um triângulo equilátero que ocupe esse novo espaço que ficou. E agora perceba que a gente tem quatro terços da reta original, que cada reta tinha um terço. A gente já tinha duas que a gente deixou, a gente adiciona outras duas no meio, a gente fica com quatro terços. E aí, para cada terço dessa reta, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai dividir em outros três terços e vai remover a parte central, fazer um triângulo equilátero. Dessa maneira aqui. Então, vocês podem ver aqui no primeiro passo, a gente tem a nossa reta, a gente divide ela em três partes iguais, arranca a parte do meio e faz esse triângulo aqui, equilátero, porque ele tem o mesmo tamanho desse segmento, todos os segmentos são iguais. E aí, para cada segmento agora, a gente vai repetir a mesma coisa, divide em três terços, tira a parte do meio e constrói um triângulo, e vai repetindo isso daqui. Fazendo isso infinitamente novamente, a gente chega na chamada curva de Koch. O que que isso significa? Significa que, novamente, como propriedade das figuras fractais, se você der um zoom infinito aqui, você ainda vai encontrar uma curva de Koch exatamente como essa daqui. Ah, Você pode continuar dando um zoom eterno e você sempre vai encontrar novamente a mesma figura geométrica. E aí um caso curioso, que também fica de exercício para vocês fazerem, construir três curvas de Koch e aí interligar elas formando um triângulo. Que aí vocês vão descobrir essa figura aqui muito bem conhecida, que é um floco de neve. E nesse caso aqui é chamado de floco de neve de Koch. Como vocês podem ver, a gente parte do mesmo princípio. A gente tem três linhas retas, que estão ligadas, obviamente, formando um triângulo. E aí a gente faz o mesmo processo. Divide ela em três terços, tira a parte do meio e constrói um triângulo equilátero aqui no meio. E aí você nota que ele está fazendo isso, a gente faz isso, nos três lados ao mesmo tempo. Fazendo isso, o nosso triângulo, né, ele vai se aproximando
ainda mais de um floco de neve, o chamado floco de neve de Koch. E com propriedade também dos fractais, tem que notar que a gente está aumentando o perímetro desse triângulo. E essa é uma propriedade desse fractal, do floco de neve ou da curva de Koch, ah, que a gente aumenta esse perímetro infinitamente. Ah, por mais que a gente esteja fazendo, e quando a gente vai fazendo isso infinitamente, a gente esteja adicionando partes minúsculas de comprimento, ainda assim esse comprimento ele vai aumentando infinitamente. E essa era a aula que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja proveitosa. E é isso. Muito obrigado.